Senhor nosso Deus e nosso Pai, chegamos ao momento em que cessamos de falar para te ouvir falar. É o momento em que lemos a palavra e o Senhor então anuncia o que diz o teu Evangelho para a igreja. É o momento do testemunho de Cristo para o mundo. Ajuda-nos, ó Senhor. Ajuda-nos a ouvir atentamente o que tens para nós nesta noite. Tem misericórdia de nós. Assiste ao teu povo, Senhor, trazendo uma palavra de conforto e consolo nesta noite, de instrução edificadora e transformadora, transformação e mudança de mente para aqueles que necessitam de uma verdadeira conversão. Força e sustentação àqueles que já te conhecem, Senhor. Abençoa-nos nesta hora. É um momento especial onde estamos prontos para ouvir tudo o que tens a nos dizer. Em nome de Jesus oramos. Amém. Mateus 7, a partir do versículo 24. Localizemos juntos esta passagem. Mateus 7, a partir do versículo 24. Chegamos agora ao fechamento do Sermão do Monte, onde o Senhor Jesus Cristo, Ele traz uma conclusão através de uma parábola, que era um método didático muito popular naqueles dias. É interessante notar que o que Jesus está fazendo desde o versículo 13 é aplicar tudo aquilo que ele havia falado anteriormente, mostrando que quem dá acesso ao reino dos céus é Cristo, é Ele mesmo, é o Cristo, é Ele mesmo. Ele alerta o seu povo, os seus discípulos, para que tenham cuidado e muita cautela em não dar ouvidos aos falsos profetas, porque eles não praticam o que falam. E agora ele traz uma aplicação apropriada para os ouvintes, alertando-os para que não ouçam a palavra e deixem de vivê-la ou de experimentá-la. O contraste aqui dos versículos de 24 a 27 é entre aqueles que ouvem e não praticam e aqueles que ouvem a palavra de Cristo e então procuram vivê-la, experimentá-la em suas vidas. Eu peço a atenção dos irmãos, Mateus 7, de 24 a 27, onde nós encontramos a parábola dos dois construtores. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Nós temos aqui dois construtores mencionados ou identificados quando nós lemos esta parábola,
e eles são usados pelo Senhor para trazer uma lição espiritual. Toda parábola sempre traz um sentido espiritual para aqueles que estão ouvindo o ensinamento do Evangelho. Jesus, então, ele não traz algo que deixe de ser transformador. Ele não traz apenas informações a respeito do cuidado que as pessoas deveriam ter com o terreno que precisava ser semeado corretamente ou no lugar correto. Ele não está trazendo informações apenas de engenharia civil, de como eles deveriam construir as suas casas. Jesus está trazendo aqui uma ilustração muito prática para que todo mundo entenda o significado desta construção quando nós falamos de vida com Deus, de vida espiritual. Ele usa dois construtores. São dois personagens aqui, dois homens que resolveram construir uma casa. E é interessante notar que a aplicação destes dois construtores se harmoniza com a vida do homem, porque a vida do homem é uma construção. Cada parte da nossa vida, cada ano que se passa, cada projeto que nós fazemos, são tijolos que erguemos, são rebocos que nós colocamos, são alicerces que nós fundamos da nossa própria vida, daquilo que nós somos. Quando nós olhamos para a nossa própria história, nós percebemos que os nossos pais, eles tentaram construir algo em nós, valores, ideias, posturas, comportamentos, entendimentos. Então, o que é que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui? Ele conclui o seu sermão, tomando a figura ou dois personagens construtores que resolveram edificar uma casa. Cada um deles resolveu construir. E o que é que ele então vai nos dizer? Observem, vamos começar novamente a nossa leitura agora juntos. Versículo de número 24. Vamos ler. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus, ele deixa muito claro onde quer chegar, ou o que ele quer nos dizer. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Que palavras são estas? Mais aproximadamente as palavras do Sermão do Monte. De uma maneira mais ampla, todo aquele que ouve estas minhas palavras, ele está falando a respeito do seu evangelho. Então, ele está dizendo que quem ouve a sua palavra e a pratica é comparado a um construtor. Mas que tipo de construtor? Versículo 24 nos diz: um construtor sábio, um construtor prudente, que resolveu construir, edificar a sua casa sobre a rocha. Literalmente, ele lançou alicerces em um solo rochoso. Lucas vai dizer que ele cavou profunda vala para edificar a sua casa. Jesus aqui está trazendo uma imagem muito comum para aqueles que estavam ouvindo lá na região da Palestina. A ideia era de um vale, por onde passava o leito de um rio, e onde dois homens resolveram construir. O mais prudente resolveu construir a sua casa em um lugar mais seguro. Ele, sendo sábio, construiu a sua casa para resistir a tudo. Ele resolveu edificar a sua casa sobre um fundamento seguro que o preparasse para toda e qualquer situação adversa, para toda e qualquer intempérie. E aí, vejam só como o Senhor Jesus vai deixar isto claro para nós. Versículo de número 25, vamos ler. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa,
que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Em que consistiu a sabedoria deste primeiro construtor? Por que Jesus o considerou prudente ou sábio em outras traduções? Porque ele não resolveu edificar a sua casa, colocar a sua esposa e filhos em uma construção muito rápida, porém insegura. O que o Senhor Jesus está mostrando aqui é algo que acontece e é comum naquela região da Palestina, por onde Jesus andou, por onde ele pregou o seu evangelho, e todo mundo estava entendendo, a imagem estava muito clara diante de seus olhos. Era de que, de repente, naquela região, em um lugar muito seco, desértico, soprava-se um vento do mar Mediterrâneo, e aquele vento trazia então nuvens carregadas, e então de repente o tempo mudava, a chuva caía com muita força, e aquele leito, outrora sequíssimo, passava a encher, o rio começava a subir, as águas começavam a transbordar, enquanto o vento e a tempestade sopravam com muita força, e somente uma casa pronta para resistir a tudo aquilo ficava de pé. Nós não vislumbramos tanto esta situação de mudança repentina em nossa cidade, porque geralmente no Nordeste nós costumamos dizer que temos duas estações, sol ou chuva. Mas quando nós saímos um pouco e vamos para outras regiões do Brasil, nós percebemos que podemos sair pela manhã, pelo dia, com o sol brilhando, com um calor ou debaixo de um calor intenso. Podemos sair debaixo de um calor intenso, debaixo de um sol brilhando, e de repente o clima fecha, o tempo muda, a chuva cai e o calor é substituído pelo frio. Quem já morou ou visitou a região do centro-oeste brasileiro, ou a região sudeste do Brasil, e passou por este período, sabe bem o que eu estou dizendo. Eu lembro de uma vez, quando pastoreava na cidade de Goiás, ou em Goiânia, na capital goiana, minha sogra tinha resolvido nos visitar. E num horário à tarde, após o almoço, fazendo um sol intenso, eu resolvi deixá-la em um lugar que ela sempre gosta de visitar, fazer compras, como toda mulher. E lá fui eu, deixei a minha sogra e fui resolver outras questões, outros problemas. Depois voltei, retornei no horário marcado para buscá-la. Só que lá em Goiânia, em determinado momento, o que acontece é que aquele sol, aquele brilho, aquele calor é substituído por um tempo pesado. E o vento, ele vem com muita força, os redemoinhos começam a aparecer, e os trovões, eles são muito fortes, e a chuva cai com força. E eu saí para levá-la no sol, brilhando, um calor intenso, e de repente eu tive que buscá-la debaixo de muita chuva. O que ocorre, e a visão que o Senhor Jesus está nos mostrando aqui, meus irmãos, e que representa esta pessoa prudente, ou esta pessoa sábia, é que ao praticar as palavras de Jesus, o homem sábio constrói a sua vida para resistir a tudo. Ele edifica a sua vida para suportar toda e qualquer adversidade. O fato é que a adversidade, a tentação, a provação, a tribulação, sol e chuva, tempo bom e tempo ruim, sobrevêm para o ímpio e para o justo. As situações da vida, elas se deparam ou elas vão de encontro ao crente e também àquele que não teme ao Senhor, ao sábio e ao imprudente. E onde está toda a diferença? Segundo as palavras do Senhor Jesus, porque o homem sábio edificou a sua casa sobre a rocha, a chuva caiu,
os rios transbordaram, os ventos sopraram e deram com muita força contra aquela casa, e ela não desabou, ela não caiu. Agora vamos ler os versículos 26 e 27. Vejam só, o Senhor agora vai contrastar e vai nos apresentar perspectivas diferentes a respeito destes construtores. Que fundamentos eles procuraram? Vamos ler o versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus agora apresenta um contraste, dizendo que existem pessoas que podem ouvir as suas palavras, porém não praticá-las, que recebem a palavra, mas que não a experimentam. E ele diz que estes que não praticam aquilo que ouvem da parte do Senhor, seriam comparados, segundo o versículo de número 26, a um homem insensato. E a Bíblia diz que o insensato em seu coração afirma que Deus não existe. O insensato, ele é rebelde contra Deus. O insensato é soberbo, é vaidoso, é egocêntrico. E ele é louco porque até mesmo em sua insensatez não observa o que acontece no lugar onde ele vive. E o que foi que ele fez? Este construtor louco, ele construiu a sua casa sobre areia. Literalmente, ele edificou a sua casa em um solo arenoso. Ele não cavou uma vala, ele não preparou o alicerce, ele não lançou os fundamentos, ele preferiu um lugar próximo ao rio que não lhe oferecesse esforço e ele levantasse rapidamente a sua casa. É semelhante àquelas construções na região de Olinda, em Pernambuco, que começaram a ruir, que começaram a cair recentemente, alguns anos atrás. Lembro quando lá morei. E o problema estava no alicerce. Não havendo um bom alicerce, os prédios começaram a cair e gente começou a morrer. Naquele episódio onde uma grande construção ela desabou, o problema foi o mesmo. Só que a esperteza do dono da empresa, da construtora, foi colocar materiais mais baratos, mais areia no cimento, nada funcionou, não tinha firmeza, caiu. A imagem é semelhante e mostra que a loucura daquele segundo construtor foi não se preocupar em construir a sua casa e depois colocar a sua esposa e filhos em um lugar seguro. O que foi que ocorreu? O mesmo tempo ruim, a mesma situação adversa, a mesma tribulação, a mesma provação, a mesma tempestade, vento, rio transbordante, foi de encontro à casa do louco. E a Escritura diz no versículo 27, a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram com muita força contra aquela casa e ela não permaneceu firme, ela não resistiu, ela desabou. E o Senhor complementa dizendo, e foi grande a sua ruína. Em outras palavras, não sobrou nada. É justamente o que acontece, meus irmãos e irmãs, com os que fingem ter fé, que tem apenas um compromisso intelectual com o Senhor, ou simplesmente desfrutam do pouco da convivência, da comunhão, das bênçãos de estar com o povo de Deus, mas porque não estão ouvindo e praticando, são construtores loucos e insensatos, e quando as tempestades da vida chegam,
O que o Senhor diz claramente aqui é que as estruturas deles não enganam ninguém, muito menos a Deus. O que Jesus está mostrando aqui, irmãos, e lembrem-se, o Evangelho de Mateus foi um evangelho escrito para judeus cristãos, convertidos, e ao mesmo tempo era um evangelho para evangelizar, me desculpem a redundância. E ele estava aqui mostrando que o próprio rei estava confirmando as palavras do Senhor e dizendo: cuidado, não ouçam os falsos profetas ou pastores que não trazem a minha palavra. Cuidado, não edifiquem a sua vida, a vida da sua esposa, de seus filhos, a sua casa, em outro fundamento que não seja eu mesmo, a minha palavra, a rocha que sou eu. É interessante, meus irmãos, a harmonia das Escrituras, porque quando nós olhamos o que um profeta no passado, há muito tempo atrás, falou sobre este assunto, nós ficamos pasmos. Marquem o Evangelho de Mateus e vamos fazer uma visita ao livro do profeta Ezequiel. Vamos para lá. Ezequiel capítulo 13. Eu estudava esta passagem mais uma vez e nunca tinha me deparado ou feito esta ligação, esta conexão, mas Ezequiel 13 trouxe ao povo de Deus há tanto tempo atrás a mesma advertência. A mensagem é a mesma. O cuidado que o povo deveria ter no passado é o mesmo que nós devemos ter hoje. Ouvir as palavras do Senhor e praticá-las. Ezequiel capítulo 13, a partir do primeiro versículo, eu peço a atenção dos irmãos, porque quando estivermos lendo, tentem lembrar daquilo que o Senhor falou em Mateus 7, antes, quando ele começou a dizer: olha, tenham cuidado com os falsos profetas. Lembrem-se, eu vou ler e os irmãos acompanham. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que, profetizando, exprimem como dizes, o que lhes vem do coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Não subistes às brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. A linguagem simbólica aqui aponta para fundamento. Que palavra eles estavam dando para o povo? Vamos continuar a nossa leitura. Tiveram visões, versículo 6, visões falsas e adivinhação mentirosa aos que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e esperam o cumprimento da palavra. Não tivestes visões falsas e não falastes adivinhação mentirosa, quando dissestes: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como falais falsidade e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus. Jesus, depois de muito tempo, traz a mesma palavra de advertência, questiona o falso fundamento sobre o qual o povo estava alicerçando suas vidas, a falsa palavra profética,
E vejam que Ezequiel está tratando da mesma situação, falando da parte de Deus. Agora vocês vão continuar lendo comigo, eu peço, a partir do versículo 10 até o versículo 16, pausadamente leiam e percebam como nós nos lembramos do que Jesus está dizendo para nós hoje. Vamos ler. Visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz. E quando se edifica uma parede e os profetas a caiam, dize aos que a caiam que ela ruirá, haverá chuva de inundar. Vós, ó pedras de saraivada, caireis, e tu, vento tempestuoso, irromperás. Ora, eis que caindo a parede, não vos dirão, onde está a cal com que a caiastes? Portanto, assim diz o Senhor Deus, tempestuoso vento farei irromper no meu furor, e chuva de inundar haverá na minha ira, e pedras de saraivada na minha indignação para a consumir. Derribarei a parede que caiastes, darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Quando cair, perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a caiaram, e vos direi: a parede já não existe, nem aqueles que a caiaram. Os profetas de Israel que profetizaram a respeito de Jerusalém, e para ela tem visões de paz, quando não há paz, diz o Senhor Deus. Os profetas dos dias de Israel não estavam chamando o povo ao arrependimento sincero. Deus estava dizendo: um juízo se aproxima, o dia do Senhor está por vir, arrependam-se, porque senão vocês sofrerão, serão exilados e escravizados novamente, como foi no Egito. Mas os falsos profetas diziam: vocês estão vivendo um tempo bom, é um tempo de paz, não há guerras, tudo isto que estão falando não é verdadeiro. E meus irmãos, tudo começa aqui. Tudo começa quando nós ouvimos as palavras que não são verdadeiras e a nossa vida, se fundamentando nelas, começa a ser construída de maneira errada. Passa a ser rebocada ou caiada, é o verbo aqui utilizado. E como aqueles sepulcros que foram os fariseus dos dias de Jesus, por dentro só há morte. Tudo muito bonito por fora, mas as estruturas não podem enganar ao Senhor. E um dia, quando as grandes ondas da provação e suas tempestades, elas vêm contra aquele homem, contra aquela mulher, eles não resistem, eles não suportam. Aqueles que lidam, irmãos, e acompanham pessoas, cristãos que trabalham com aconselhamento, pessoas que trabalham como psicólogos e temem a Deus e são cristãos, pastores, sabem do que eu estou dizendo. Às vezes, pessoas sinceras nos procuram, elas acreditavam que estavam sendo guiadas da maneira correta, segundo o Evangelho, confiaram em homens que não pregavam a verdade e, vindo a provação, a casa caiu. A vida começa a ruir e a grande destruição da alma é algo terrível. O que o Senhor está dizendo é que no dia do juízo, aqueles que estavam construindo sobre um falso fundamento não iriam resistir ao dia do Senhor. Haveria chuva de inundar, pedras de saraivada, que são os granizos, vento forte, tempestuoso, terrível, e aquelas estruturas não suportariam. O Senhor Jesus Cristo, Ele está concluindo o seu sermão, e eu gostaria de convidá-los a voltar para o Evangelho de Mateus comigo, alertando os seus discípulos quanto ao cuidado que todo cidadão do reino deve ter. A palavra de Deus é o nosso firme fundamento.
Cristo é a nossa rocha, a Escritura diz, Ele é a pedra principal, Ele é a pedra angular. A nossa vida, nós que somos casa espiritual para Deus, somos construídos, edificados em Cristo. Se o fundamento estiver errado, então a nossa vida, ela não se sustentará. Se o fundamento estiver errado, nós correremos o risco de sermos ouvintes e bons ouvintes, mas não praticantes operosos da palavra de Deus. Nós conseguiremos entender o que a mensagem diz, as doutrinas, o que as doutrinas ensinam, entenderemos a lei e os profetas, o que seja, mas começa aqui, entra pelos nossos ouvidos, mas deve descer para o nosso coração, precisa ser experimental. Jesus, ele termina o seu sermão apontando para esta obediência total que ele exige de cada um de nós. A submissão que nós devemos ter a ele é radical. O construtor que nós devemos ser é o construtor sábio, prudente. Porque a outra alternativa à obediência que devemos ter para com o Senhor, ela só nos levará para a rebelião, ela só nos levará para a condenação eterna. Eu gostaria, irmãos, de concluir esta mensagem, a palavra desta noite, que é uma palavra que nos chama a atenção para o cuidado que nós devemos ter diante do tempo que nós estamos vivendo, com o que o irmão do nosso Senhor, ele também trouxe para a igreja da parte de Deus. A carta de Tiago, por favor, abram comigo. Ela se aplica e nos ajuda a um fechamento para a mensagem desta noite. Quando nós não entendemos a importância de ouvir e obedecer, nós então corremos o risco de tentar tornar a verdade absoluta de Deus em algo relativo. Tiago capítulo 1, a partir do versículo de número 19. Tiago, ele fala nesta seção da carta a respeito do que o Senhor Jesus ensinou para eles quando concluiu o Sermão do Monte, quando estava ensinando para os seus discípulos. E ele aqui, ele apresenta o mesmo fundamento, não poderia ser fundamento diferente. O que é que nós encontramos aqui? Versículo 19 em diante, vamos ler juntos, vamos lá. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Por quê? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, o princípio básico aplicado aqui, quando nós aprendemos o que o apóstolo está ensinando, é o homem cristão, o construtor sábio, que deseja edificar a sua vida sobre o alicerce da salvação, o verdadeiro fundamento da salvação, que é Jesus Cristo, precisa agir. Em obediência, primeiro ele deve entender que deve ser pronto para ouvir. Eu só tenho uma boca, mas eu tenho 2 ouvidos. Por que Deus fez isso? Porque eu preciso ouvir mais do que falar. Eu devo estar pronto para ouvir, tardio para falar, e assim também serei tardio para mirar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago está falando, antes de tudo isso, que aqueles irmãos e nós também deveríamos nos alegrar em meio às provações. Ora, se eu não entendo que a minha vida está fundada em Cristo, quando a horta do ímpio ela frutificar, quando os negócios do ímpio prosperarem e os meus não, eu começarei a blasfemar contra o Senhor. Eu começarei a dizer: mas Senhor, eu sou tão fiel, e aquele homem que não teme a Ti está crescendo e enriquecendo, que história é essa?
Mas se eu estou primeiramente apto, pronto para ouvir, eu vou entender que a provação em minha vida tem uma finalidade prática. Ela me confirma a fé e me faz perseverante, dependente de Deus. Continuemos, versículo de número 21. Eu preciso, portanto, fazer o quê? Depois de estar pronto para ouvir. Versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra implantada em mim, que conheço a Cristo, que recebi o Evangelho, que sou casa espiritual de Deus, templo do Espírito Santo, então deverá produzir frutos em minha alma. E eu devo estar pronto a obedecer, e a Escritura diz que fazendo isto, eu estarei lançando fora a impureza e acúmulo de maldade, uma verdadeira limpeza. É como se eu estivesse tirando este terno, se ele estivesse sujo, limpando-me, e então me vestindo, acolhendo mansamente a palavra que foi implantada em minha alma e que é poderosa para me salvar. Agora vejam só que versículo bonito, o versículo de número 22. E vamos lembrar juntos o que Jesus nos ensinou lá em Mateus 7. Vamos ler o versículo 22? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, se eu entendo a palavra, se eu estou ouvindo a palavra, se a palavra está em meu coração, o que devo fazer? Eu devo me tornar um praticante. Eu não devo apenas ouvir, eu devo viver. Percebam que a ordem para que eu me torne praticante da palavra coloca uma responsabilidade em mim. Tiago e muito menos o Senhor estão ensinando salvação pelas obras, não. Mas eles estão dizendo que se você é crente e que se eu sou crente, eu recebo do Senhor a capacidade para praticar a palavra. Eu posso decidir apenas ouvir. Eu vou sentar, vou ouvir mais um sermão e vou continuar lá fora dando mau testemunho. Mas eu posso decidir, se tem uma palavra implantada em meu coração, tornar-me um praticante e não apenas um mero ouvinte, porque se eu fizer isto, eu estarei enganando a mim mesmo. Isso nos faz lembrar o quê? Nos faz lembrar o que Jesus disse: eu serei comparado a um homem tolo, e pensando que estou edificando bem, estou erguendo a minha casa sobre a areia. Jesus, ele nos orienta e a sua palavra nos diz: pratiquem a minha palavra. Versículo 23, vamos ler. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Se eu apenas ouço e pratico, eu serei semelhante ao que acontece cotidianamente com cada um de nós. Quando nos acordamos e nos olhamos no espelho e não queremos mais lembrar do que vimos antes de nos prepararmos, principalmente as mulheres. Eu não quero me lembrar, eu quero me preparar, eu quero me arrumar, e eu não quero mais ver o que olhei ou o que vi quando acordei diante do espelho. O que o Senhor está aqui nos dizendo através do apóstolo é que se você e eu somos ouvintes da palavra, mas não praticamos a palavra, seremos semelhantes ao homem que contempla o seu rosto natural num espelho e depois ele se esquece da aparência que viu quando acordou. Eu preciso lembrar como crente, como um construtor espiritual da minha vida, da vida da minha família, da vida da igreja, falando no sentido comunitário, de que eu devo praticar diariamente a palavra do Senhor, e isto envolve obediência total a Ele, envolve tudo aquilo que Ele nos ensinou, envolve ser bem-aventurado porque tem sede e fome de justiça,
porque foi purificado o seu coração e deseja ver ao Senhor, porque sabe que será perseguido por seguir a Cristo. Isto significa ouvir e praticar a palavra. Se eu não estou fazendo isto, irmãos, eu preciso experimentar uma verdadeira mudança. Na realidade, o que Tiago está dizendo aqui é que eu preciso me lembrar de como eu me vi de manhã, no espelho da alma. Eu não posso sair daqui e aqui, exteriormente, todo bem arrumado, rebocado, barba feita. Sou cristão, mas lá fora eu me esqueço de tudo, de como os meus irmãos me viram, de como eu cantei ao Senhor, de como eu li a palavra, e me assemelho ao ímpio e ao mundo e não a Cristo. Quem ouve e pratica, finalmente, será considerado um homem que vive um cristianismo prático. A partir do versículo 25, eu irei ler até o versículo 27, peço apenas que os irmãos acompanhem. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vejam como o apóstolo ele conclui, e ele diz de maneira muito simples como o cristianismo deve ser vivido. Vejam como ele conclui dizendo que aquele que ouve e pratica a palavra do Senhor é alguém que considera com atenção a lei perfeita, a lei da liberdade, a lei de Cristo que me libertou da escravidão do pecado e me chama livremente para servi-lo em obediência, para amá-lo intensamente, para seguir as suas regras, os seus preceitos e alcançar a verdadeira paz. Quem vive assim não é negligente, não é um ouvinte desatento, mas é um praticante operoso. E a Escritura diz: esse será bem-aventurado no que realizar. A verdade é, meus irmãos, que se estamos construindo a nossa vida no fundamento certo, nós entenderemos o mundo sob uma perspectiva totalmente diferente. Entenderemos sucesso sob uma perspectiva totalmente diferente do mundo. Entenderemos que, como cristãos, os simples gestos, algo simples e prático, é o que fará a verdadeira diferença. A Escritura deixa isto muito claro para nós, irmãos, e eu quero encerrar lembrando aos irmãos e a mim mesmo a necessidade que temos de mostrar para o mundo e de construir a nossa vida e de continuar edificando a igreja sobre o fundamento certo. Se o Evangelho deixar de ser pregado, se a falsa profecia tomar o lugar da verdadeira palavra de Deus, não atrairemos para nós bênçãos, porém juízo. Mas se fizermos coisas simples, como diz a Escritura, tomarmos atitudes simples como refrear a língua, como assistir aqueles que realmente necessitam de assistência em meio à tribulação, órfãos e viúvas, naquele caso específico, os que mais necessitavam e hoje também, e cuidarmos do nosso coração e nos guardarmos incontaminados do mundo, estaremos ouvindo e praticando a palavra de Cristo Jesus. É o que o Senhor nos diz, é o que nós devemos atender, não somente ouvir, mas viver. Lembrem-se do que o Senhor Jesus Cristo nos diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem louco
que construiu a sua casa sobre a areia. Oremos. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, chegamos a esta última lição do Sermão do Monte e percebemos como o Senhor termina mostrando aquilo que vinha ensinando do início ao fim, aquilo que o Senhor exige de seus discípulos: amor incondicional, obediência total ao seu senhorio, uma vida que revele o verdadeiro sentimento de graça, o desejo santo de não somente ouvir o que o Senhor diz, mas de sair daqui desejoso de aplicar e praticar o que o Senhor ensina. Livra-nos, ó Senhor, de construirmos a nossa vida, de depositarmos a nossa fé sobre um fundamento falso. Ajuda-nos, ó Senhor, para que não caia sobre nós santo juízo por darmos ouvidos às falsas palavras dos falsos mestres do nosso tempo, mas que estejamos dispostos a entender que um homem sábio, que uma mulher sábia, que um jovem sábio, que uma criança que cresce em sabedoria, que uma família prudente constrói a sua casa para resistir a tudo. Pode vir tribulação, tentação, provação, morte, fome, escassez, mas esta casa não irá cair, porque está fundada sobre a rocha eterna, que é Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, a cada família aqui nesta noite. Ajuda, ó Senhor, ao teu povo, para que os problemas sejam resolvidos à luz da palavra, que todos estejam prontos a honrar ao Senhor em obediência à palavra, a pagar o preço de negar a si mesmo para seguir as tuas palavras, porque são palavras de vida, porque são palavras de vida eterna. Abra o coração, Senhor, nesta noite, daqueles que estão aqui e que, assim como nós, necessitam de Cristo, que tem lançado a sua vida por anos em um fundamento falso, fraco, arenoso, que não resistirá ao dia da tempestade e dos rios abundantes. Que larguem tudo, que permitam e ouçam o que a palavra diz, e que atentos e desejosos, clamando pelo Senhor, por sua misericórdia, sejam desconstruídos por Cristo, seus valores, suas ideias, seus conceitos, e seja erguida em sua alma uma nova casa para Cristo Jesus. Que todos nesta noite, ó Senhor, possam sair daqui alegres, após ouvir a tua palavra, e possam dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É no nome de Jesus que oramos. Amém.